Se fosse a tribulação, se isso aqui não fosse, então, se o Messias tivesse buscado a igreja antes da tribulação, por que o Messias ia falar sobre as crianças, sobre as grávidas e as que estiverem amamentando? Vão estar amamentando quem? Um bezerro? Não, vão estar amamentando uma criança. Vão estar amamentando uma pessoa de 14 anos? Um adolescente? Não. Eu acho que o máximo que uma criança se amamenta é... Eu já ouvi falar que tem uma criança que se amamentou até com 5 anos. Já vi. Eu já vi. A Jéssica disse que se amamentou até 5 anos. Pudesse até 10. Ela disse que pudesse até 10. Claro que tem essas coisas. Mas no geral, que amamentam até 2 anos. Já dá 6 meses, já não quer mais dar peito. É criança. Criança, o reino dos céus é das crianças. Está lá escrito em Mateus, eu acho que é 5, no Sermão da Montanha, eu nem lembro. Porque criança não tem pecado. É inocente. As crianças vão passar a tribulação? Não, né? A resposta é não. Você concorda com isso? Então, aqui fala sobre as crianças que estiverem amamentando. Então, até agora, o Messias já não veio buscar a sua igreja. Ou as crianças não fazem parte da igreja. Porque se não fizer parte, eu não sei quem vai ser salvo. E continua a história. Estamos lendo a carta. Foi feita uma pergunta e o Messias está falando o que vai acontecer. Sabe? Gradativamente. Um período após o outro. É como se fosse... como estivesse narrando como o Criador fez a terra. A terra era sem forma, vazia. Aí primeiro, sabe, cada evento. Ele não criou a primeira vegetação e depois que deu luz. Não, foi uma coisa de cada, um evento. A mesma coisa acontece. Coisas um após o outro. E vamos continuar lendo. Nós estamos lendo aqui no 19. Ai daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando aqueles dias. Pedi que a vossa fuga não aconteça no inverno ou no sábado. Olha, fugir num tempo de neve é terrível. Num sábado. Sinceramente eu não entendo muito esse sábado. Quem puder me explicar isso, que coloque aí embaixo e escreva algo sobre esse sábado. Eu imagino que é no descanso, ou quando não estamos preparados, alguma coisa assim. Isso eu imagino. Mas eu sei que fugir no inverno não é fácil. Imagina você entrar nessa mata aqui no Amazonas. Olha que aqui, quando chove nessas matas, fica difícil de andar. É difícil de andar até quando está seco, imagine cheio. Isso aqui é o Messias falando sobre isso. Quando chegar nesse dia que você tiver que fugir da Judéia, sair para a montanha, para os montes, que isso não aconteça no inverno e nem no sábado. No sábado eu não sei o que significa muito não. Mas eu creio que alguém vai me responder. Eu não sei de tudo. Mas vamos contar a história. Está aqui a história. E a história continua. No 21. Pois naquele tempo haverá grande tribulação. Viu como ele está falando? Tribulação. Nós estamos na tribulação. Ele estava falando do Messias. Tal como não houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tornará de haver jamais. E se naqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Viu? Ele está falando da tribulação. Ele está falando da tribulação. E ele continua. Então se alguém vos disser, olha, o Cristo aqui ou ali, não creiais.
Amados, olha essa observação que o Messias, ele está falando da tribulação e o que vai anteceder a esta tribulação nesse tempo. Já estamos em rumores e guerras, concorda? Fome, como nunca houve antes. Você vê a África. Ele fala que naqueles dias nós temos que fugir para as montanhas. Sair da cidade, sair da Judéia e fuja para os montes. Saia da cidade e vá para os montes. Ele vai falando sobre essas coisas. Viu como ele já está falando do período de hoje. Aqui ele fala o seguinte. Você vai nessas igrejas e você diz assim: e o Messias está aqui! A sua salvação, sua vitória, sua prosperidade. Venha para essa igreja porque a sua bênção está aqui. Não fique na sua casa, porque aí na sua casa você não vai ter bênção. E o Criador está falando o seguinte. Então, se alguém vos disser: olha, o Cristo está aqui ou ali, não creais, pois aonde surgir falsos cristos e falsos profetas, que apresentarão grandes sinais e prodígios, de modo a enganar, se possível, até mesmo os eleitos. De modo a enganar. Não vão enganar. Se possível, os eleitos não vão ser enganados. Eis que vos preveni. Viu? Olha, é o seguinte, o Messias falando o seguinte, assim, olha, naqueles dias vão dizer assim, olha, o Messias está aqui, vem aqui receber a sua bênção. Venha, assista esse canal de TV, porque aqui vocês vão receber a sua bênção. Vão apresentar sinais e prodígio. Você olha nessas... Sabe o que é engraçado? Que você assiste esses programas desses pastores, é milagre. É milagre, cada milagre que a gente vê, a gente fica de boca aberta. Mas só acontece nesses lugares. Só acontece nessas igrejas. Sinais e prodígios. O Messias falou: quando disseres a você naqueles dias, quando disserem para você que o Cristo está aqui, que eu estou aqui, eu estou ali, não acrediteis. Não acrediteis. Eles vão apresentar prodígios, né? Vão apresentar sinais e prodígios, de modo a enganar, até, se possível, for aos eleitos. E o que não é o que acontece, não é o que está acontecendo? Você na sua igreja, você já viu um coxo andar? Na sua igreja que você vai, você já viu um cego ver? Não, nada disso. Nada disso. E continua a carta, continua o relato do Messias sobre o fim dos tempos. No verso 26, colocaram uma outra epígrafo aqui. Epígrafo em cima de epígrafo. A vinda do Filho do Homem se manifestará. Mas não tem não. Não? O 26 do... 25, 26? É, entre 25 e 26 tem uma epígrafe. Não tem. Olha, na linguagem de hoje ali não tem, mas aqui tem. A vinda do Filho do Homem se manifestará. Bom, se a vida do Filho do Homem se manifestará, então parece que vai acontecer alguma coisa aqui, vamos ver? Mas a história já começou desde antes. A carta já começou a ser escrita muito tempo antes. Então esquece essa epígrafe. Vamos ler o seguinte, vamos ler. E o Messias vai continuar respondendo a pergunta que o discípulo fez. Se, portanto, vos disserem, eis no deserto, não vades até lá. Ei-lo em lugar retirado, não creiais. Meu irmão, viu? Não vá naquele monte, vá naquele lugar lá
meio do mato, que o Messias está lá e você vai receber sua bênção. O retiro. Aqui no Amazonas fazem um encontro com Deus. Aí leva essas pessoas para o encontro com Deus. Você sabe sobre isso, Jéssica? O encontro com Deus. Eu já fui nesse encontro. Eu sei como é que é. Eu não falo nada daquilo que eu nunca experimentei. Eu fui. É muito legal. Muito bom. Não sei para quê, mas é muito bom. E lá nesse encontro com Deus, você é levado e passa 3 dias lá. 3 dias, vai sexta noite, aí passa sábado, aí sábado à noite, domingo todinho, chega no final da tarde nessa igreja. É encontro com Deus, o cara volta todo empolgado. As mensagens parecem que... Mas aqui fala, na escritura, fala o seguinte: se portanto vos disserem, eis-o no deserto, não vades até lá, ei-lo em lugar retirados, não criais. Pois assim como o relâmpago parte do oriente e brilha até o poente, assim será a vida do Filho do Homem. Ele não está falando que ele já está vindo. Que ele está vindo. Que esse momento é quando ele vem. Ele está falando, olha, porque na minha vinda vai ser assim. Ele dá um relato como é que vai ser no futuro. Assim como o relâmpago vem, assim será a minha vinda. É um exemplo, né? Um exemplo, isso, um exemplo. É assim que vai ser. Num piscar de olhos. Mas até então ele não está falando que vem. E continua a história. Continua a carta que você recebeu. Nós estamos aqui no 27. Pois assim como o relâmpago parte do oriente, brilha até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Agora o meu tem um epígrafo. A vinda do Filho do Homem. Olha, agora que chegou o epígrafo, a vinda do Filho do Homem. Como se a vinda do Filho do Homem que estivesse falando começasse daqui. Começou antes. Viu? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Até agora não foi concluído nada. Ele está respondendo a pergunta. Agora olha só. O 29. Está cheio de epígrafo aqui. Eu acho que a cada 5 versículos um epígrafo. É epígrafo que não acaba mais. Isso para imaginar que essa história não faz parte do restante aqui. É para atrapalhar esses epígrafos. É um negócio, diz assim que é para ajudar. Ajudar quem? Só se for o capeta mesmo. Só se for o contador de história. Aquele indivíduo que chega assim, é o seguinte, e você prosperará, e que você vai ser uma bênção, porque você não será a causa, você será a cabeça, que você o que, blá blá blá, que você vai ser, porque você é filho de Deus, e o que você pedir, e aí lê o versículo, tá aqui na epígrafo, aí você lê o versículo lá e conta a história. É isso que serve esses epígrafos. Mas vamos ler a carta, esquece esses epígrafos. No 29, logo após a tribulação daqueles dias, ele viu que ele está falando da tribulação, dentro, no meio, é após ainda, olha que já teve tribulação, então vai ter mais troço ainda para acontecer. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Meu irmão, vai ser um negócio que eu imagino que vai ter bomba atômica estourando aqui, dali, poeira aqui, fome, porque numa guerra, vamos fazer de conta que tem uma guerra aqui em Manaus, uma cidade grande. Na sua casa, em média, lembre agora, quantos dias de comida você tem na sua casa? Se você for dizer, em média 3 dias no máximo para minha família aqui. 3 dias. É a média do Brasil. Até menos, que tem gente que compra comida todo dia. R$4 ali de salsicha. Né, irmão? Né, Jéssica?
salsicha com farinha. Aqui nós com farinha. Eu não sei pro sul do Brasil, mas aqui é farinha com salsicha, com ovo. Tem pobreza aqui. Como tem riqueza, tem pobreza. Vamos fazer com a família 3 dias de comida. É isso que acontece. Se você não se preparar, se você imaginar que a tribulação vai acontecer após a vinda do Messias, isso é para te enganar. Você vai se preocupar com o quê? Mas vamos continuar. Depois a gente entra nesses assuntos aí. Logo após a tribulação, até agora o Messias falou que ele vinha buscar a sua igreja? Não. Não. Eu tô rindo, mas mas isso aqui é uma coisa muito séria. Pode descontrair um pouco. O pregador da sua igreja não conta uma piadinha lá no lugar santo que vocês dizem, púlpito, o altar do Criador, Messias, sei lá de quem. Não é isso que vocês dizem? Então, eu tô rindo aqui também. Mas vamos continuar. Olha o que vai acontecer. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Olha o que vai acontecer. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Olha, depois de tudo isso que ele fala aqui, que vai acontecer, que vai ter fome, que vai ter rumor, vocês vão ser perseguidos, o antimessias vai se manifestar e você vai acontecer tudo isso aqui. E logo após, veja só, logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão dos céus, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra baterão no peito, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos, olha aí, ele enviará seus anjos, que ao som da grande trombeta reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma extremidade até a outra extremidade do céu. Percebe que é logo após, nesse parágrafo aqui, vamos dizer isso, logo após a tribulação. No site da Assembleia de Deus Online diz